Pessoal, primeiramente, obrigado por aparecer na live da gente, né? Esse convite eu fiz a Haroldo para a gente falar um pouco sobre como escrever um livro, né? Porque eu tenho algumas publicações, o Haroldo também, e a gente gosta dessa coisa, desse ofício aí de colocar ideias no papel. Muita gente que eu conheço tem vontade de fazer a mesma coisa, mas nunca soube exatamente por onde começar, como é que publica um livro, o que é que tem que ser feito para poder publicar para uma editora, se eu tenho como fazer isso sem passar por uma editora formalmente falando, se eu posso fazer de outras formas, principalmente nesse período agora da pandemia que a gente não tem como visitar, né, as editoras e fazer uma espécie de conversa com aquelas pessoas que são os decisores finais, né, se publica ou se não publica o livro. Então, eu vou contar um pouco da minha experiência, né, em relação aos livros que eu publiquei. O Haroldo também vai contar a experiência dele aí. A gente vai conversar também um pouco sobre o tipo de livro que a gente escreve, né, porque a forma de Haroldo é diferente da minha, né, as histórias de Haroldo são diferentes da minha. E a gente espera que no final das contas esse diálogo, né, que surge nesse momento agora, com a participação de vocês, seja uma forma também de incentivá-los a escrever, que é uma coisa muito bacana, é uma coisa que fica historicamente marcada, né, impresso no papel. Outras pessoas depois podem ter acesso àquilo que você pensou, seus filhos, seus familiares e assim por diante. E tem um norte mais ou menos de como é que faz, né? Como é que eu quero agora sentar para escrever, e agora, como é que eu faço? Então, eu sou professor, professor do ensino superior, mais de 10 anos de experiência aí. Já ensinei também na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal da Paraíba, de forma genérica, né? Assim, só para ilustrar onde é que eu atuo mais, mas atualmente eu trabalho com gestão pública. Mesmo assim, né, tenho encontrado tempo para escrever coisas, muitas vezes deixei muita coisa já pré-escrito, e essa pandemia, sinceramente, veio para ajudar um pouco a tirar essas coisas da poeira, né, desses projetos e botar para funcionar um pouco. Mas aí eu deixo o Haroldo para ele se apresentar, para ele falar um pouco, e Haroldo, fica à vontade, já pode passear aí na conversa. Valeu, obrigado. Então eu vou retomar um pouquinho. Eu estava falando do processo de criação do Além do Alpendre, que eu acho o seguinte, Marci, não sei se você concorda comigo, e eu acho que deve ter pessoas também que estão escutando a gente aí que tem essa experiência da escrita. A produção literária, a criação, ela nasce no contexto que você vive. Então, se você estiver atento e perceber as histórias, ali você pode ter um start de uma ideia inicial, um pequeno embrião, que aquilo vai tomando corpo. Pelo menos comigo é assim que acontece, né? Veja, eu tô dizendo coisa aqui a partir da minha experiência. Eu sei que tem escritores que, como Saramago mesmo, né? Você deve saber, Saramago, ele parava por 7 meses apenas pensando no livro, estruturando o livro. Ele não escrevia nada. E quando ele começava a escrever, ele escrevia 2 páginas por dia. Então ele parava ali, quando chegava em 2 páginas, ele não ia mais para frente. Deixava para o dia seguinte. Então cada um tem o seu estilo de fazer, do processo de criação e o processo da escrita, ele vai mudando. Para mim sempre foi assim. A ideia ela vem a partir de uma coisa simples, um contato com a pessoa, uma história que eu escuto. Então é importante ter ouvido, né? Escutar bem as pessoas. E aí, com esse Além do Alpendre, foi assim. Eu escutava aquelas histórias do meu pai e eram histórias fascinantes, porque a vida que eu estava tendo na minha infância era completamente diferente da dele. E meu pai, como muitos dos nordestinos naquela época, meu pai de 22, ele teve que fazer a migração para São Paulo ainda jovem. E aí vem como você encaixa a história de uma pessoa
para ela se tornar mais geral, para que o romance ele tome corpo. Né? Essa eu acho que é o clique que dá, né? Então, esses pedaços de história que eu escutava, tanto de meu pai, quanto de um tio meu chamado tio Raimundo, que ele tinha uma memória fantástica, eles relatavam para mim e eu ia anotando aquelas histórias. Só que a conexão para você fazer o link de tudo, ele não saía ali. E aí o que aconteceu? Quando eu realmente decidi escrever esse livro, baseado nas histórias de meu pai e de meu tio Raimundo, e justamente é uma história da família deles, da minha família por parte de pai, eu tinha que fazer um link de alguma coisa que fosse interessante. Porque eu não vou falar de uma história pessoal e achar que aquilo ali pudesse tomar corpo de um romance. Então, eu comecei a estudar as datas entre o nascimento do meu pai e a saída dele de Simão Dias, que era a cidade onde ele nasceu, e aí encontrei uma faixa muito interessante, que caiu no ano de 1938. Veja, 1938 foi o ano que Lampião morreu. E a história do cangaço aqui é uma história muito, no Nordeste como um todo, mas aqui é uma história muito forte, está muito impregnada na raiz do sergipano, sobretudo do interior, e do nordestino, né? E aí o que é que eu fiz? E aí segundo ponto que eu queria aqui colocar nessa questão da escrita. Eu acho que tem o relato de uma pessoa e tem os relatos históricos. Então, os meus livros têm o relato da situação cultural, às vezes inspirado uma pessoa, mas eu sempre gosto de inserir um pouco da história daquela época, ou daquela região, daquela área, daquelas pessoas que se relacionaram. E aí eu entendi que eu devia encaixar um pouco do cangaço no início desse livro, como se fosse a partida. E aí eu tenho um amigo meu que é uma pessoa fantástica na parte de compreensão do sertanejo. E eu tive a oportunidade, então, de ir em Poço Redondo, que é um município aqui do interior do Sergipe, localizado no sertão, e conversar com uma pessoa que já não só escreveu sobre Lampião, mas já tinha sido prefeito da cidade por 3 vezes. E foi interessante, Marcílio, porque foi assim. A gente chegou lá, eu e esse amigo meu, Gilson, o nome dele, a gente chegou lá e sentou no bar que era no meio da praça onde estava acontecendo a feira. E aí, essa pessoa que já tinha sido prefeito lá por 3 vezes em Poço Redondo, que é o seu Alcino, ele se aproximou e a gente começou a conversar. Agora veja, eu estava ali, eu era um estranho, no sertão, cabeludo do jeito que eu estava com um charuto, né? E um gravador no meio da mesa. E aquela conversa fluindo. Eu tentando entender como era o cangaço a partir de uma pessoa que testemunhou cangaceiros, conversou com cangaceiros, sabia das histórias do cangaço e sabia sobre o Lampião a partir de testemunhas primárias. E eu tinha essa pessoa na minha frente. Bom, aí, claro, eu ali fiz um monte de perguntas e eu queria entender como era a alma desse cangaceiro. Queria entender como era a alma desse Lampião. O que é que existia nessa pessoa? E com aquele relato que eu estava tendo, no meio da praça, num bar, me encantou tanto, rapaz, a figura do Lampião. Eu já tinha lido sobre Lampião, mas aquele relato, naquele contexto, foi tão forte para mim que quando comecei a escrever no início do livro, que o livro ele começa numa fazenda em Simão Dias, onde tem o chefe, o dono da fazenda, né, o coronel da fazenda, recebe a notícia de que Lampião estava em Simão Dias, estava chegando em Simão Dias. E isso é histórico, isso aconteceu porque meu pai relatou isso. E aí eu coloco essa situação da fazenda, esse coronel que é uma pessoa fantástica, isso é uma personagem, não é uma pessoa real, mas eu coloco o encontro dessa pessoa, desse coronel,
com o Lampião, com aquele Lampião que eu entendi com a alma naquele bar ali em Poço Redondo. E, rapaz, algumas pessoas que vieram falar comigo depois que leram o livro, disseram assim, rapaz, como é que você conseguiu colocar dois gigantes face a face de uma maneira assim, tão simbolicamente falando, né? Tão profunda, a forma como eles se relacionavam, que parecia que você tinha vivenciado. E ali eu entendi, Marcelo, pela primeira vez, o quanto, se você captar a alma daquele povo, daquela história, e conseguir colocar ali as pessoas que estão no sul do país, que estão em outro lugar completamente fora do Nordeste, elas vão conseguir captar da mesma forma aquele sentimento que eu consegui reproduzir ali. Eu achei isso tão fantástico, rapaz, nesse primeiro livro, essa forma de colocar. Outra coisa também, além do Alpendre, eu já tinha lido muito sobre Getúlio Vargas. E a face que eu via de Getúlio Vargas, que era a face do livro, da política, era uma. Então tinha todo o lado do ditador Getúlio Vargas, tinha todas as coisas que ele tinha feito, mas era uma face, era a minha face de leitor. Quando eu fui conversar com meu pai, eu dizia assim, meu pai, quem era Getúlio Vargas para você? Você que viveu com ele, conviveu, naquela época que você sentiu. E o que meu pai relatava de Getúlio Vargas não era aquilo que eu tinha lido nos livros. Quando ele relatava, tinha muito mais alma, tinha mais a percepção de uma pessoa do povo, que meu pai era uma pessoa extremamente simples, uma pessoa do povo que olhava para Getúlio Vargas. Aí eu disse, bom, é esse olhar que eu tenho que colocar. É o olhar daquela maioria do povo brasileiro que tinha sobre Getúlio Vargas. E aí eu comecei a escrever colocando isso no livro. E depois foi tão interessante que as pessoas diziam, as pessoas mais velhas, né, da idade do meu pai, da época do meu pai, que leram o livro, e dizia assim, rapaz, era justamente isso que eu sentia a respeito, não o que falam, mas o que eu sentia era isso. Sem filtrar, sem colocar julgamentos de quem era um e quem era outro, mas de colocar o quê? A alma das pessoas, como elas enxergavam. Isso que era mais importante para mim. Isso é que mais me cultivava. Aí, bom, essa foi a primeira experiência. E aí vai um outro detalhe com relação à escrita. Veja, essa é a forma que eu captei e consigo colocar. Eu gosto de colocar uma história ficcional inserida, enxertada com histórias verdadeiras de pessoas que estão na minha convivência e também de história de pessoas que fazem parte da história do Brasil. Porque na minha experiência pessoal, estudar história para mim não era prazeroso. Mas quando eu lia um livro, por exemplo, que eu sou fã de Jorge Amado, quando eu lia Jorge Amado e eu começava a entender como foi a criação de Itabuna, de Ilhéus, e depois quando eu fui lá, tive a oportunidade de ir lá em Ilhéus, em Itabuna, que eu vi que tinha, naqueles livros que eu li de Jorge Amado, tá até aqui atrás aqui a coleção, naqueles livros que eu li de Jorge Amado, e consegui entender uma história que era a história da criação dos municípios a partir de alguém que estava lá, que era o próprio Jorge Amado. Então isso me cativou de tal forma que me deu um norte como um modo de escrita. Eu não queria escrever uma coisa que viesse só da minha mente, saísse da minha cabeça, ficcionalmente, e colocasse no papel, e eu acho válido, né? Tem pessoas que escrevem isso, então Harry Potter da vida e vários outros livros, eu acho fantástico, atinge um público, mas aquilo que eu quero escrever, e aí também é mais um... Eu estou citando aqui várias coisas que eu acho que serve para quem... Esse título da nossa live aí, como escrever, como começar a escrever. Eu acho que uma coisa importante é isso, Narciso, na minha opinião. Certo. Escreva aquilo que você gosta, aquilo que você se interesse. Eu acho que mais do que dizer assim, o que é que o público quer que eu escreva? Aí eu vou escrever sobre o que o público quer. Não. Escreva sobre aquilo que te interessa, aquilo que te apaixona, que te dá emoção. E aí, pronto, não se preocupe.
Eu acho que essa é outra dica também que eu digo em relação à minha experiência, né? Não em relação aos grandes escritores, né? Eu acho assim, mas a gente aqui tá para falar das experiências da gente, né? Se Certo, for pegar certo. os grandes escritores, aí a gente leva de lavada. Mas assim, não é não? É Eu acho que verdade, parceiro, é verdade. eu compartilho assim dessa mesma perspectiva, né? Eu vou só contar agora como é que eu escrevi meu primeiro livro. Eu sempre tive em mente tem um dito assim popular que diz: o homem tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? É. Não tem essa história? Aí Tem. eu tinha plantado a árvore já. No tempo não tinha meu filho ainda. Mas aí eu pensei, pô, eu tenho que escrever um livro, né? Tinha muita vontade de escrever um livro e não sabia como fazer. E a minha experiência foi simples. Eu fui acumulando conhecimento. Fui acumulando leitura, principalmente na área de filosofia, que eu gosto pra caramba. Na área de psicologia, né, que é, na verdade, a minha paixão. Mas aí fui juntando isso e, ao mesmo tempo, fui observando o meu cotidiano. Meus alunos em sala de aula, e vi que os caras e as meninas, e também na minha família, surgiam questionamentos do tipo assim, isso nunca me deixou à memória, uma situação que eu estava, inclusive com o Marcelino, que você conhece, meu irmão, Claro, e grande amigo. eu era criança ainda e perguntei o que era esse negócio de filosofia, né? Aí Marcelino, de uma sacada muito bacana, disse para mim: rapaz, é o seguinte, filosofia, todo mundo corta o abacaxi em rodelas, né? O filósofo ele vai questionar por que o abacaxi é cortado em rodelas, porque não pode cortar em tirinha. Não é? Aí Sim. eu comecei a pensar, meu irmão, esse negócio é massa. E aí conheci outras pessoas e tinha muita essa sede de questionar tudo. O cara jovem, né? Quer questionar tudo. Como é que funciona o negócio? Por que é assim? Por que é assim? Por que o pessoal fala dessas leis da física? Tudo, né? E aí, em determinado momento da minha vida, eu passei um tempo fora, morando fora, né? Do Brasil. Quando eu voltei, do nada, surgiu essa vontade. Eu digo, eu vou escrever um livro. Mas eu vou escrever um livro, cara, que seja para questionar coisas de bar, de mesa de bar. Tipo assim, você senta para falar besteira no mesmo bar, né? Então, do tipo Certo. assim, a mente da gente mente, né? Tipo, um questionamento. Um capítulo do meu livro é esse. Será que a minha mente mente para mim? Mentir no sentido de mentira, né? E todo Sim. o decorrer do capítulo é esse diálogo com o leitor para saber se realmente, será que ela mente? O segredo do segredo é o quê? Né? E aí você fica, eu comecei a escrever e te confesso que eu escrevi esse livro em 15 dias, porque foi puxando uma coisa, puxando, e eu sabia que tinha que ter um início, meio e fim, porque tem que ter mesmo, né? Mas nesse caso específico desse modelo de livro, como é filosofia e deixa o leitor viajar na vibe dele, né, como se diz hoje em dia. Então, o meu livro ele tem 13 capítulos, porque o último capítulo fala sobre o azar. E eu queria falar, eu queria discutir essa história, o que é esse negócio do azar, né? E aí, bicho, fechei o livro e eu não sabia o que fazer. Eu digo, e agora? Tem que publicar esse negócio, né? Aham. Aí eu disse, eu vou na Tora, na editora Bagaço, lá que é a mais famosa daqui de Recife, né? Aí fui lá em Casa Forte, entrei com um projeto na mão, disse, quem é o cara que decide aqui como é que publica o livro, né? Aí veio uma menina, falou comigo, no tempo eu era professor substituto da UFPE, já joguei a conversa, né, que eu era professor da UFPE, queria publicar um livro, que era um livro, não era especificamente acadêmico, mas aí acabou chamando um cara, que era um dos donos da editora Bagaço, Arnaldo, o nome dele. Aí eu ainda lembro conversando com o Arnaldo, Arnaldo, mas meu amigo, você vai vender isso para quem? Quem é seu público?
Aí eu digo, Arnaldo, não tem público não, cara, mas tem potencial arretado o livro. Eu fiz tanta conversa com o cara, tanto marketing pessoal no livro, que ele aceitou publicar. Aí publicou, aí tem aquela tiragem de 300 cópias, né? Isso, Aí me deu um bocado as minhas cópias do autor. Eu já estava dando aula de psicologia na Federal. Aproveitei, empurrei o livro para os alunos lerem, porque eu queria saber o que eles pensavam. E aí o pessoal, rapaz, a resposta foi muito legal, porque assim, uma das coisas mais bacanas que você pode ter, e tu tá tendo aí, eu estou vendo muita gente falando, grande autor, Haroldo, parabéns, né? Falando do teu livro, uma das coisas mais legais que você pode ter é um feedback positivo sobre o que você escreve. Isso é muito massa. E aí, é massa demais, cara. E assim, não era uma questão só de nota, porque depois os alunos e as alunas ficavam viajando no corredor, conversando comigo. Esse negócio deu nó na minha cabeça, me fez pensar de uma forma completamente diferente. Então, assim, são os resultados do livro que você tem que compensa qualquer fama ou recompensa financeira, né? E aí, para completar, né, para fechar com chave de ouro, ia ter um evento de lançamento de livros na Academia Pernambucana de Letras, aqui conhece Recife, né? Na Rui Barbosa ali. Sim. E a Academia Pernambucana qualquer academia de letras não é para qualquer mané, né? Aí eles chegaram e me convidaram, cara, para lançar o livro lá. Meu amigo, foi demais, massa, cara. Foi arretado demais. Foi uma experiência muito massa. Essa foi a primeira. E a segunda, eu vou falar só rapidinho desse outro, que foi uma ficção que eu escrevi como decorrência das minhas experiências fora do país, né? Sim, eles chamam hoje de autoficção, né? Que você cria uma história fictícia, né? Mas, na verdade, você está contando a sua história para a galera. Isso né? E criando personagens diferentes, etc. E tal. E aí esse se chama A Fabulosa Lenda de Leyland. O primeiro livro se chama A História do Barco Sem Velas, Filosofando Sem Aperreio, que acabou virando o mote das lives que eu estou fazendo. Essa daí tem no card, né? Filosofando Sem Aperreio. Eu vi. E aí essa segunda, A Fabulosa Lenda de Leyland, é a história de um cara, um forasteiro, que chega num canto e começa a ter várias experiências. E aí eu vou parar aqui para não me delongar, daqui a pouco eu retomo essa história. Mas a ideia... Acho que a ideia principal de como escrever é sempre a mesma estrutura de uma carta, de uma redação para o Enem, de um artigo científico. A estrutura é a mesma, tem que ter um início, meio e fim. Porque senão não faz sentido, né? Você tem que começar a introduzir, levar a pessoa para a sua história, aí desenvolve e depois vai finalizando. Mesmo que esse final você deixe claro que não é um final em si. Você pode continuar a história, cada leitor pode continuar a história de alguma forma, né? Exato. Mas acho que essa é uma das formas de você dar um pontapé. Diz aí. Eu vou pegar esse gancho aí, seu final, viu, Marcílio? Eu acho que isso aí que você falou muito interessante, da história que tem que ter o início, meio e fim. Tem um escritor, aquele que escreveu Madame Bovary, né? Ele é extremamente metódico. Ele colocava capítulo por capítulo o que ele ia desenvolver. Então era de um metodismo, se pudesse dizer, exagerado. Ele era muito estruturado. Agora, como é que eu faço? Né? Como é que é a minha experiência com relação a esse início, meio e fim? Quando surge a ideia do livro, por exemplo, agora, recentemente, conversando aqui em casa, eu, Sandra e Léo, a gente estava sentado, e eu disse assim, rapaz, olha, hoje estava pedalando e me veio uma ideia fantástica, assim, de um livro que nasceu na pedalada, e eu queria colocar para vocês aqui. Aí a gente começou a conversar e eu disse assim, olha, esse livro vai ter uma cara especial, vai ter uma cara de aventura, porque ele nasceu desse jeito. Então, quando nasce a ideia, para mim, quando nasce a ideia, ela vem com a história de início, meio e fim.
Só que é uma história curta. Ela já se desenhou ali. Agora, o ensinamento disso, ele vem com o processo de escrita. Isso eu acho que também, para mim, é uma dica importante. Porque você começar a escrever sem saber como vai terminar, eu acho que pode ser um processo mais demorado e pode ser desestimulante. Aí eu vou começar a escrever aqui, aí vem uma ideia que aí começa... Aí o segundo capítulo você já não tem mais como seguir, não. Eu acho que se você planta a semente dentro do que você quer falar, a estruturação, você pode fazer, eu faço assim, eu pego um arquivo do computador, que é o texto que eu estou escrevendo, e um outro artigo que eu boto assim, script, pronto. E ali nesse script eu desenho um pouco quem são os personagens, aí já boto o nome, já boto um pouco do caráter, da idade, eu vou colocando esses pontos, porque para mim, uma das experiências magníficas, Marcílio, que eu acho, de escrever, sabe o que é, rapaz? É você poder ser vários personagens ao mesmo tempo, várias pessoas ao mesmo tempo. Isso eu acho fantástico. Porque, por exemplo, se eu estou escrevendo a partir a personagem é um senhor, e um senhor severo, que tem raízes morais muito bem estruturadas, eu tenho que estar na cabeça desse cara. Se eu vou escrever sobre um malandro, um cara que joga, um cara de bar, um cara que gosta da cerveja, gosta do dominó e das cartas, eu tenho que estar na cabeça desse cara. E se eu for escrever também sobre uma mulher, como ela sente, o que é que ela pensa, eu tenho que estar como mulher também nessa situação. Então você assume vários papéis, porque senão aquilo que você faz sobre a personagem fica inverossímil. A mesma coisa é a história. Eu acho que a verossimilhança da história é que atrai o leitor. Se você escreve uma coisa, no meu ponto de vista, se você escreve uma coisa que não tem muito pé nem cabeça, às vezes você quer escrever, por exemplo, eu quero entender aqui uma cena de um assassinato, vamos supor, né? Vai acontecer um assassinato na história. E você faz de um modo que aquilo ali jamais poderia acontecer, o leitor que já está naquele ponto da leitura, ele olha para aquilo e se desencanta um pouco. Ele perde um pouco da conexão. E isso acontece da mesma forma com as personagens. Se você não entrar na personagem, ele vai dizer, não, essa mulher, essa senhora, com esse perfil, jamais diria, ou faria, ou pensaria isso. E aí a pessoa começa a tomar um pouco de distância do livro. E isso pode causar um pouco de decepção e deixar o livro de lado. Então, eu acho outro ponto assim, que eu queria dizer. Um ponto importante se você quer escrever para você um diário, é uma coisa. Aí eu quero escrever porque é o meu diário. Tudo bem. Você coloca do jeito que você quiser, não está se preocupando com nada. Se você quer escrever para alguém ler, você tem que estar na perspectiva desse alguém. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo um capítulo, eu não posso, na minha cabeça, terminar um capítulo sem que a pessoa que terminou o capítulo diga assim, rapaz, o que é que vai acontecer depois? Eu tenho que terminar ali dando uma deixa para que a pessoa se mantenha no livro. Senão a pessoa foge. Exatamente. Se você fechar muito a ideia, a pessoa foge. Exatamente. Então, por exemplo, isso tem que acontecer. Porque essa perspectiva da relação escritor e leitor, ela tem que estar sempre ali. Se você quer publicar, você quer sair da categoria do escritor para a categoria do autor, você tem que ter presente o leitor. Né? Isso você não pode deixar de lado. Então, por exemplo, aqui, Marcílio, olha, esse daqui é o segundo livro. Segredos de Mont Royal. Segredos de Mont Royal tem uma história interessante, porque eu vinha refletindo um pouco sobre como é a nossa relação com a mente e com a doença.
Eu estava no Canadá, esse livro estava no Canadá, por isso que o nome é Segredos em Mont Royal. Mont Royal depois veio como Montreal, né? Nasceu o nome da cidade de Montreal. E aí, por que Segredos em Mont Royal? Porque ali eu comecei a fazer essa reflexão, qual a relação entre a mente, nossa capacidade mental, a doença que nós sentimos e a cura. E isso foi se estabelecendo em mim através de uma relação muito forte que eu tenho com o cavalo. Então, desde pequeno, eu sempre tive muita atração pelo cavalo. Quando tinha um filme que eu olhava para a cena, eu prestava mais atenção no cavalo do que no cavaleiro, né? Eu tinha muito essa relação. Enfim, essa relação do homem com o cavalo sempre me chamou muito a atenção. E o que acontece nesse livro daqui? Acontece que tem uma pessoa que é um sergipano, veja, é um sergipano, não é um cara com formação, não é um agrônomo, não é um veterinário, não é nada disso. Ele é um cara que tem uma conexão fortíssima com os animais. E aí a história, ela se baseia em Montreal, ela é ambientada em Montreal. O outro livro tem uma ambientação muito forte em Simão Dias, mas esse daí é ambientado em Montreal. E aí eu faço questão de citar as ruas, a história de Montreal. Então eu tive que pesquisar, tive que ler. Muito daquilo que eu coloco como história nos livros, eu pesquiso muito. Eu leio bastante, tenho que dar uma informação. Aquela informação, eu tenho que ser criterioso. A criação, não. Mas a informação histórica tem que ser criterioso. E aí eu fui ler e estudar muito Montreal para ambientar o livro de forma mais verossímil possível, né? E aí acontece o seguinte, tem um cavalo de valor altíssimo, que está no Instituto de Pesquisa de Animais em Montreal, e esse cavalo está, depois de tantas possibilidades, né, de cura, nem os grandes cientistas conseguiam fazer com que a doença que o cavalo vinha tendo, ela conseguisse diminuir. E aí, bom, numa reunião, já quase para definir que aquele cavalo não tinha mais jeito, uma pessoa do grupo levantou a mão e disse, olha, eu uma vez escutei que existe uma pessoa no Brasil que tem uma grande conexão com os cavalos e que ele já fez curas fantásticas com os cavalos. E aí o diretor do instituto já não tinha mais solução para nada, traga o cara para cá. E esse cara vai ser conectado e tal, e ele aceita o desafio, com uma condição, eu tenho que levar o meu filho. E aí vem uma história interessante, Marcílio. Porque nessa experiência que eu tive lá em Montreal, uma coisa muito forte que aconteceu foi a conexão entre eu e Leonardo, meu filho, que na época era um menino de 9, 10 anos, né, naquela época, e o fato de estarmos quase só a família ali presente, ele. Então, muitas coisas que eu percebia nele, eu tinha que relatar, porque eram coisas muito interessantes. E aí o que aconteceu? Essa condição foi aceita e sai esse sergipano, cuidador e curador de animais, sai e vai com esse menino para Montreal. E aí começa a história. E tem uma passagem que para mim foi emocionante. Eu escrevendo a página do livro, eu escrevendo e as lágrimas descendo. Tu lembra onde tu parou, não? Lembro. Vai. Eu só vou recapitular porque eu acho o seguinte, na literatura, eu acho que a emoção ela é muito importante. Passar a emoção, eu acho que é fantástico. Então, como eu estava dizendo, tem uma passagem nesse livro daqui, de Segredos de Mont Royal, que eu estava escrevendo, me lembro como hoje, rapaz, eu escrevendo e as lágrimas descendo. Porque era uma situação onde o cavalo estava já completamente desfalecido, e eu descrevo o cavalo antes como um garanhão lindo, um cavalo forte, que tinha ganho já vários prêmios, não sei o quê. Faço todo o negócio do cavalo, e quando esse sergipano chega lá, que o nome dele é Opus,
ele chega lá e encontra esse cavalo, aí ele olha e não toca no cavalo. E ali se estabelece uma conexão entre ele e aquele cavalo que é fantástico. Eu escrevendo e aquele negócio fluindo de uma maneira como se eu estivesse me conectando diante daquele cavalo ali, quase morto na minha frente. E é interessante, porque tem uma cena, que mais adiante eu vou falando, tem uma cena que o cavalo abre os olhos e vem aquele brilho no olho do cavalo. Rapaz, eu me arrepiei e comecei a chorar, velho. Isso acontece muito. Tem cenas, esses dias eu estava até contando aqui em casa. Eu escrevendo aqui esse novo livro, que já estou começando aí, e eu escrevendo e dando risada, mas rindo mesmo, da gargalhada pela cena do cara que estava. Era uma cena muito interessante, que era no interior. Esse novo livro aí se passa, é ambientado em Mangue Seco, e é uma cena muito engraçada. E eu escrevendo e sentindo essa emoção também. Mas aí, para dizer que o quanto eu acho importante você entender quem é o personagem, quem é aquele personagem, se colocar nele para produzir o mesmo sentimento, as ideias e aquilo que ele realmente faria naquele momento.